Isso daqui é só para você ter ideia contra quem nós estamos lutando. O tipo de pessoa que não tem escrúpulo, não tem nenhum tipo de limite para poder te atacar simplesmente porque eu fiz um vídeo informando sobre o Pix. Quem conhece meu pai aí sabe que é exatamente o oposto. Não tem uma linha para poder falar da vida do meu pai aqui em Belo Horizonte. E ele, obviamente, será devidamente processado. E eu não tenho dúvidas que ainda existem, né, magistrados bons nesse país. E se Deus quiser, ele será devidamente responsabilizado por isso. Mas só para você... Gente, alguém sabe quem é esse homem? Thiago Santinelli. Sabe quem é? Foi o rapaz que fez Nicolas Ferreira chorar. Detalhe, o único alugou um triplex na cabeça de Nicolas Ferreira, que inclusive disse que já processou ele. Olha para isso, que já foi devidamente processado. Só que segundo o Santinelli, isso é mentira. Nicolas nunca processou ele. Gente, virou o herói da semana. Vamos lá, dar os parabéns para ele? Eu sei que ele tá na Europa, mas gostei. Ei, gadaiada, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, ó, há dias já, porque eu esperei que vocês fossem comemorar no dia 8, né? Esse dia 8 de janeiro vão comemorar, eu vou saber o que é que eles vão comemorar. E eu tô até agora sem saber. Vocês iam comemorar o quê? A cagada da Dona Fátima, que saiu lá de Santa Catarina pra poder cagar em Brasília? Eu acho que na casa dela não tinha banheiro, né? Ei, gadaiada, sabe o que é que eu lembrei? Tem lugares que você vai que você tem que pagar, né? Pra dar uma cagadinha lá no banheiro, você paga uns 3 contos, 5 contos, depende de onde seja. Dona Fátima vai pagar 17 anos. Toda vez que Dona Fátima for no banheiro, ela vai se lembrar daquela cagada, viu? Aí eu disse assim, rapaz, por que a gadaiada quer comemorar? O povo que foi preso no dia 8, não é possível que o povo tudo sofrendo lá nas penitenciárias e eles ainda queiram comemorar. E fiquei esperando, procurando, vocês não comemoraram por medo de Xandão, com medo de Xandão, né? Ficaram tudo caladinho, nem nas redes sociais vocês apareceram com medo. Vocês têm medo até de escrever o nome dia 8 de janeiro, né? Mas eu digo a você, essa cagada de Dona Fátima vai ser inesquecível. Aliás, não foi só ela não, né? Eu acho que foi o nervoso, né? Todo mundo cagando de medo de Xandão, aí foi pra lá, ó, fazer a obra. Dona Fátima Obreira. Pode homenagear que merece. Irmão, olha isso, sinceramente. Não vou nem tomar mais Viagra, diz Bolsonaro ao celebrar convite para a posse de Trump. Isso foi uma entrevista que esse sujeito deu ao The New York Times. O sujeito, cara, lançou essa como se ele tivesse num momento de extrema alegria pelo convite do Trump para ir à posse. E a partir desse convite ele se sentiu um garoto. E aí a frase, não vou nem mais tomar Viagra. Mas, cara, o pior de tudo é o nível de submissão desse cara ao Trump e, portanto, aos Estados Unidos, aos interesses internacionais estadunidenses. Eu nunca vi um cara se dizer patriota e ser tão contra a soberania do próprio país. Eu nunca vi alguém se colocar de uma forma tão explícita, tão clara, contra os interesses nacionais para poder ser um puxa-saco, cara, do presidente dos Estados Unidos, de um político estadunidense. Essas coisas sempre foram um pouco mais veladas, sabe? Um pouco mais distantes dos nossos olhos. Esse cara deixa tudo à mostra, tudo claro. E tem gente que olha e fala, porra, é isso que eu sempre quis. Um cara que falasse a verdade. Irmão, a verdade é um cara frágil e submisso a uma potência estrangeira que não está a fim de promover o desenvolvimento do nosso país de forma soberana. Isso significa piorar a tua vida no final das contas, cara. Mas é isso, né, meu irmão? A galera vai lá e acha que esse cara é uma grande opção. Veja que em momento algum, até agora, eu elogiei o governo Lula. Não tô falando disso não, cara. O governo Lula tá aí, é o governo e precisa ser criticado e muito criticado. Um governo que está muito fragilizado, mas também não se coloca como um enfrentamento.
deixou passar o excelente momento da escala 6x1 e agora foi derrotado nessa questão do Pix. É isso. Entretanto, o que eu tô falando é outra coisa. É enxergar o Bolsonaro como uma opção interessante para melhorar a vida. Irmão, é bizarro. Gente, só essa semana eu já vi pelo menos uns 3 casos de morte pela polícia militar, onde a polícia militar justifica aquela morte do mesmo jeito que ela justifica as mortes desde que elas começaram a patrulhar a cidade nos anos 70. O indivíduo era meliante, que resistiu à prisão, que trocou tiros com a polícia. Sabe quantas vezes isso aí é verdade? Muito poucas vezes. Já falei pra vocês lerem e assistirem o livro e a série Rota 66 do Caco Barcelos, porque é exatamente isso. São sempre essas as justificativas e que foi legítima defesa do policial. Ah, gente, eles começaram essa estratégia nos anos 70, a gente tá em 2025 e continua. E nenhum deles é preso, é impossível, cara. Agora a gente vê quantos PM foram presos hoje por envolvimento com o PCC, um PM atirou e matou o delator do PCC. Você percebe? Claro que não dá pra generalizar. Deve ter muito policial militar por aí que realmente está interessado em defender a vida do cidadão, graças ao universo que existe. Agora, a lógica da instituição polícia militar, aí realmente não dá pra defender. Alexandre de Moraes disse não para Bolsonaro. Não vamos devolver para você o passaporte para você viajar para os Estados Unidos. Passaporte que estava retido para que ele não fugisse, por conta das investigações do golpe. A ala bolsonarista, da mídia e tudo mais, primeiro lançou que talvez Trump desse um passaporte diplomático e Bolsonaro pudesse ir aos Estados Unidos. Lembra? Alexandre Garcia falou isso. Não deu. E aí apareceu o e-mail, né? Um e-mail, assim, que quando você convida alguém que você quer, ninguém manda um e-mail chinfrim daquele. Você manda algo muito mais formal, muito mais elegante, algo mais real, que a pessoa possa usar como argumento para falar, realmente fui convidado. Ali não prova nada. Então, assim, o que mostra é que seu Donald Trump não tá nem aí para Bolsonaro. Bolsonaro se acha, a trupe do Bolsonaro acha que eles são muito especiais para Trump, mas não são. São plano C, D e E. Não estão nem no plano B do Donald Trump. E outra coisa que vale a pena lembrar aqui, né? O passaporte do Bolsonaro estava retido com medo de ele fugir, para fugir das investigações do golpe. Como é que vai liberar o passaporte se o motivo da retenção do passaporte é medo dele fugir? Ah, não, agora você pode fugir. Não vai ter saidinha para o seu Jair Messias Bolsonaro. Vai ter que ver pela TV. Agora deu ruim, hein, Chupetinha? A Polícia Federal vai investigar políticos que disseminaram mentiras a respeito da taxação do Pix e da fiscalização da Receita Federal. Pois é, essa turma criou um caos, criou um pânico generalizado, fez gente cair em golpe e fraude de organizações criminosas. Pois é, o bandido ia lá, mandava um boleto com taxação do Pix, com imposto, baseado no quê? Nas mentiras que o senhor Nicolas Ferreira e os bolsonaristas ficaram contando por aí. Então a Advocacia Geral da União está pedindo para a Polícia Federal abrir um inquérito que vai investigar essas fake news, essas mentiras inventadas pela direita para atrapalhar o Brasil. Pois é, esse pessoal acha que pode ficar mentindo com a ajuda das redes sociais, com a ajuda dos algoritmos das redes sociais, como o senhor Nicolas Ferreira, que teve centenas de milhões de visualizações em um vídeo em que falava um monte de mentira, um monte de baboseira a respeito da fiscalização da Receita. Agora essa turma vai ter que responder pelas mentiras que contam. Pois é, o governo federal, diante do caos generalizado, teve até que revogar a instrução normativa que não tinha nada demais. Mas por quê? A direita agora tem o apoio dos bilionários aí que mandam nas redes sociais, como o senhor Zuckerberg. Então, eles vão inventar mentira atrás de mentira. Por isso que é fundamental denunciar esses perfis e esses políticos que ficam disseminando um monte de baboseira para atrapalhar o Brasil. Essa turma tem que responder sim na justiça, porque você sabe, lugar de fascista é na jaula. Rapaz, nós brasileiros somos enganados demais e somos enganados fácil. E quanto é pobre, bicho, aí que é enganação. Porque o pobre tá doido por causa de que o governo tá vigiando as movimentações de cartão de crédito e de Pix. Ei, tem gente vivendo de Bolsa Família com medo. Você imagine o que é o terror plantado na cabeça de alguém. Por quê? Se você vive de auxílio e tem uma movimentação no Pix
de 10, 15 mil por mês. Você acha que o governo não vai entender? Que é isso? Esse cara, nós estamos dando assistência a esse cara, e ele tá com esse movimento, é traficando, só pode. Bota a Polícia Federal em cima, e botam. E deixa vocês ser besta, que isso não é de hoje. Isso não foi no governo Lula, isso não foi no governo Bolsonaro só, que o governo nos rastreia, toda a vida foi. Movimentação suspeita, esses caras são de olho em tudo. Você acha legal, Ninho? Movimentação suspeita, sim. Agora, movimentação de pobre, como essas histórias que eles tentam passar o bolsonarismo, que quem vende um cafezinho vai ser espiado. E vai ser espiado. O que eu acho que o governo tem que fazer é explicar. Porque as críticas que eu faço a Haddad, eu volto atrás, porque não é fácil você conviver num mundo de mentiras. Se não foi ele que criou a mentira, foi para cima deles. Quantas vidas não foram perdidas por causa de mentira? Eu me chamo Ninho Barreira, sou matuto, mas não sou besta. O Nicolas te usou, pobre de direita. O governo revogou e transações que ultrapassam R$2.000 vão ser monitoradas pela Receita Federal. O verdadeiro problema do Brasil não é esse. Esse vídeo aqui merece muito ser compartilhado, que eu vou te explicar qual é o verdadeiro problema do Brasil. Por que você paga muito imposto? O problema do Brasil é o imposto sobre os produtos, sobre o consumo. Por que um carro popular aqui é tão caro? Por que um iPhone custa mais de R$10.000? Porque o imposto sobre o consumo, sobre o produto, é muito alto. E a gente tinha que mudar isso, gente. Esse é o verdadeiro problema. Agora o segundo problema, qual é? Milionários, super ricos, têm que pagar mais imposto do que um pobre trabalhador. E é ridículo a gente estar num país onde os ricos pagam menos impostos do que um pobre trabalhador. Isso não existe, gente. Quem ganha mais tem que contribuir mais. E abaixar também o imposto sobre o consumo. Isso ia fazer total diferença no nosso país. Compartilha esse vídeo para a gente tentar conscientizar o máximo de pessoas possíveis. O problema do Brasil é esse. O Nicolas apenas te usou como massa de manobra. Ele não tá nem aí pro pobre trabalhador. Todo projeto que beneficia o pobre trabalhador, o Nicolas votou contra. A verdade é essa. Tá bom, deixa como tava. Ótimo, deixa assim, tá ótimo. E aí ele continua dentro do seu próprio comentário. A luneta não fez ninguém pagar imposto. Ele tá comentando a respeito de um vídeo em que eu gravei, onde eu afirmo que a norma antiga da Receita Federal, que voltou a valer, vai te fiscalizar igual, com a única diferença de que não vai fiscalizar movimentações via Pix e compras por aproximação. Mas percebam como a extrema-direita é completamente desinformada e por isso são facilmente manipuláveis. Eles não sabem que a nova norma é a mesma que a antiga, só que com os valores mínimos para serem fiscalizados corrigidos e a inclusão do Pix e das compras por aproximação. É só isso. Não há nenhum tipo de cobrança de imposto porque a regra é a mesma. Só na cabeça de quem tá completamente bitolado faz sentido achar que vão começar a cobrar imposto só porque vão começar a monitorar as movimentações via Pix, sendo que antes já monitoravam todas as outras movimentações e nem por isso ninguém nunca cobrou nada. Vocês é que inventaram esse imposto que vai ser cobrado para vocês ficarem combatendo. Aliás, é o que vocês sabem fazer de melhor, né? Criar problemas imaginários para vocês ficarem combatendo, porque se não for isso, não tem pauta. Então botem de uma vez por todas em suas cabeças que se não cobravam imposto antes por conta dessa fiscalização, também não vão cobrar agora, porque a regra continua a mesma. O vídeo do Nicolas tem 309 milhões de visualizações. Quanto que ele ganharia do TikTok por essa quantidade de visualizações? Eu tive a curiosidade de fazer esse cálculo. E a gente faz como? Pega esse número, 309 milhões, e divide por 1000, que é o número de visualizações que o TikTok considera para monetizar. Isso vai dar 309 mil, mas o TikTok não considera esse valor total, ele considera mais ou menos 40% desse total como visualizações qualificadas, dando 123.600. Esse valor, então, a gente pega e multiplica pelo valor que o TikTok paga, que é aproximadamente 15 centavos. Então, 123.600 vezes 15 vai dar 18.540 dólares. O dólar hoje está aproximadamente R$6, então a gente multiplica esse valor por 6, isso vai dar R$111.240. Eu gostaria de deixar registrado que a esquerda não é uma escória. A escória da sociedade brasileira tem nome e sobrenome. Jair Messias Bolsonaro. A escória da sociedade, para mim, é um político que mata 700 mil brasileiros diante do negacionismo. A escória da sociedade, para mim,
é um presidente da República que deixou 33 milhões de pessoas na linha da miséria. A escória da sociedade, para mim, é um presidente imitar pessoas com falta de ar, enquanto existiam pessoas que estavam morrendo sem vacina. Se tem uma escória nessa sociedade, no nosso país e no mundo, é